ainda hoje, em pleno século XXI, ainda utiliza-se muito de castigos, de punições, para quê? Para a criança aprender. A mãe bate para a criança aprender. A mãe castiga para a criança aprender. Né? Minha mãe me falava com muita frequência, você vai ficar de castigo para você aprender. Ou seja, existe uma associação muito forte de que para você aprender algo, você precisava sentir dor, tá? Nas escolas, a gente via isso de forma muito nítida, né? Existia, né, a professora era a detetora de todo conhecimento, que estava ali sendo a dona da verdade, e ela tinha ali a vara, a palmatória, né, que a gente lembra muito bem, principalmente na infância dos nossos pais, eles viveram muito isso, né? Os nossos pais vivenciaram isso muito mais do que a gente. Na minha época, 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu estudava, já não tinha mais isso, mas ainda assim existem alguns respingos, né, de profissionais que têm essa crença de que a criança precisa ser castigada para ela aprender, né? Da mesma forma, os pais acreditam que a criança ela precisa ser castigada para aprender alguma coisa. E hoje, gente, no século XXI, né? Isso já caiu por terra há muito tempo. Isso já caiu por terra, né? Estudos estão aí comprovando, evidenciando, né, que o uso da violência, tanto física quanto emocional, ela traz danos negativos para o desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cognitivo, emocional e toda essa questão aí do contexto social da criança. Então, isso já caiu por terra há muito tempo. Mas mesmo a ciência comprovando, mesmo tendo dados científicos, mesmo tendo, né, comprovações de que a criança não precisa sentir dor para ela aprender, e talvez a gente já sabe disso, mas no nosso inconsciente coletivo, de uma educação baseada nos séculos passados, né, que vem, né, respingando na nossa geração de que a criança precisa sentir dor para aprender algo. Por todo esse contexto que nós estamos falando aqui, de um contexto histórico mesmo. Por isso que é tão natural você ouvir falar de castigos, de punições. Então, existe uma conexão muito forte de que para a criança aprender algo, ela precisa sentir dor. Por todo esse contexto histórico que eu acabei de explicar para você. Tá dando para entender? Ótimo. Então, quando a gente fala, então, de castigos físicos, né? A gente lembra muito das varadas, das chineladas, das correadas, de colocar a criança enjoelhada no milho. Eu tenho certeza que talvez hoje isso não é tão real, mas a geração dos nossos pais isso foi muito forte, né? Na geração dos nossos pais isso foi muito forte. Mas tem muitos pais que hoje em dia, muitas mães que não concordam com a punição física, que evitam bater nos filhos, que não concordam em bater, mas utilizam do cantinho do pensamento como meio de castigo para a criança aprender. Aí que entra essa questão do cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento, Rosilane, ele não é uma punição física. Então, por que ele é prejudicial? Já parou para pensar nisso? O cantinho do pensamento, ele não é uma punição física. A criança não tem marcas nenhuma no corpo. A criança, ela não recebe chinelada, ela não recebe correada, ela não recebe palmadas. A gente não bate nessa criança no cantinho do pensamento. Mas por que, então, que ela é prejudicial? Porque existe ali uma dor que não é física, mas uma dor que é emocional. E a dor emocional, ela traz marcas tão profundas quanto uma dor física, tá? Vou dar um exemplo bobo aqui para vocês terem noção. Por exemplo, a criança, quando ela faz uma birra, ela fica nervosa, ela fica descontrolada, ela pega as coisas, joga as coisas no chão, ela perdeu o controle do seu corpo, dos seus impulsos, jogou as coisas no chão, fez toda aquela cena. Aí a mãe vai e entende que ela precisa colocar essa criança no cantinho do pensamento, ela pega essa criança e leva ela para o cantinho do pensamento e diz: agora você vai ficar aí no cantinho 5 minutos para você aprender a não jogar as coisas no chão, né? E a criança, como que essa criança está? Vamos entender o contexto. Essa criança já está nervosa, essa criança está com raiva, ela está frustrada, ela está ali num momento intenso de birra e ela é colocada no canto sozinha para pensar naquilo que ela fez. Como que essa criança se sente?
neste contexto. Eu te convido a pensar nisso. Agora, pensa comigo uma coisa. Toda experiência, ela é carregada de sentimentos. E dado a essa experiência, um significado. Entenda o que eu vou te dizer agora. Toda experiência que o ser humano vive, que você vive, que eu vivo, que o seu filho vive, é dado a essa experiência um significado a partir de um sentimento que foi colocado ali dentro. Então, se o seu filho está frustrado, com raiva, chateado, e teve um comportamento inadequado, que é jogar as coisas no chão, jogar objetos e quebrar objetos no chão, ele é colocado no cantinho do pensamento para pensar no que ele fez de errado. Você acredita que essa criança vai estar ali naquele cantinho do pensamento, pensando numa estratégia, elaborando uma estratégia para ele se comportar melhor da próxima vez? Você acha que ele vai estar ali naquele cantinho, nervoso, chateado, estressado, que acabou ali de passar por um momento de birra? Você acha mesmo que ele vai estar ali naquele cantinho, pensando numa possível estratégia de como ele pode melhorar o comportamento dele? Uma criança que ainda não tem o seu cérebro maduro, que ainda não tem sua capacidade de pensar, raciocinar como nós, adultos, nós temos? A criança ainda não tem o seu cérebro desenvolvido para ter toda essa possibilidade de ressignificar aquela situação. Então, se ela está ali no cantinho, chorando, triste, chateada, sozinha, você acha mesmo que ela vai estar pensando numa estratégia para melhorar o comportamento dela? Ou essa criança vai estar pensando em um pensamento negativo, formando crenças negativas sobre toda aquela experiência que ela está vivendo?